Beleza? Canal Nipo Brasil Geek, que é o Manuel. Estamos aqui com o nosso mestre Van Damme, né? A alma do canal, como todo mundo conhece. E hoje, Van Damme, a gente vai falar sobre Cavaleiros do Zodíaco, não é? As diferenças entre o mangá e o anime. Vamos focar aqui entre as principais, beleza? Já de início, se apresenta aí novamente para a galera. E quais são algumas das principais diferenças que você pode identificar? E aí, galera, beleza? Van Damme na área. Bem, Manuel, uma das principais diferenças, né, do anime pro mangá, que a Toei meio que cagou, né, foi a parte da personalidade de alguns personagens, né, como o Seiya e como o Shun. No anime, o Seiya, ele é muito gado, fica correndo atrás da Saori. O Shun tem muito aquela choradeira, né, anime ele chora o tempo todo. Nos filmes, a mesma coisa. Tem É filme, verdade. O Shun é se não me verdade. engano, é no filme da Ares que o Shun não ganha ninguém, só fica lá chorando e os outros que ganham. Então, até nos filmes, é aquela choradeira demais, mano. E já no mangá, não. No mangá, ele tem aquele mesmo, ele é aquele cara que não gosta de lutar, mas no mangá ele não é aquele cara chorão como no anime. Então, nisso aí Entendi. a Toei cagou demais, mano. Com relação ao Seiya, você acha mesmo que tudo bem, a personalidade dele é diferente no mangá do anime, mas isso de gado assim, porque ele começa a gostar da Saori em uma certa parte do anime, né? Porque no começo ele é bem revoltadinho, é bem de boa, bem na dele, né? Quando É ele porque no, percebe que a Saori é Atena e a importância dela e que ela não ela tá se importando com a vida dos cavaleiros de verdade. Se eu não me engano, é mais naquele episódio contra o Cavaleiro de Prata de Corvo, né? Que é ali isso. que ele salva ela no penhasco e ela salva ele. Naquele momento em diante, eu acho que ali ele percebeu que ela tinha mudado e era algo mais, entendeu? Então, dentre os cinco, que todos lutavam e morriam por ela, ele fazia um algo mais. Mas muita gente pensa que nem você, falando que ele era o gado dela. Porque no anime é diferente. No anime realmente é chamado de gado, né? Então, tipo, quem lê o mangá vê, né, que no mangá ele é aquele personagem berés, né, debochado, taca ali o foda-se pra Saori, né? Ele não liga, então eu acho que é por isso que as pessoas preferem o Seiya do mangá e do anime. Entendi. E, Beleza, o uma- e Shun uma e coisa, Seiya, personalidade. Mais é, alguma? o Shu, né, todo mundo puxa o Shu, né? Quem vê só o anime odeia o Shu, né? O cara, aquela choradeira toda, né? Uma choradeira demais, né? Tipo, naquele filme também acho que é do Abel, que ele apanha do Afrodite, né? Ele fica chorando de Isso. novo pelo Ikki, o Ikki vem lá, salva e ganha o Afrodite. Coloca ele muito emotivo, muito sentimental, né? É, De uma a forma Toei, exacerbada. a Toei rebaixou muito o Shun, né? Então isso que quando eu li o mangá, fiquei, pô, a Toei deu uma cagada aqui bacana nesse personagem. Não Fora a sei por que a armadura Toei dele, fez né? isso. Afeminou muito a armadura dele, né? Não sei por que a Toei fez isso, né? Mas ela acabou meio que cagando o personagem. Uma outra coisa também, né, que tem uma diferença do mangá pro anime, era o que tinha as cartas, né? Acho que foi só o Seiya e o Sidney que mostraram que quando eles derrotavam o personagem, jogavam uma carta, né, com o nome deles lá, Pegasus e Sidney, né? É. Isso no anime foi tirado. Então, tirou muita coisa no anime. E os Cavaleiros Negros também, né? Teve a diferença. Exatamente, no mangá tem um papel fundamental, que quando os Cavaleiros de Prata querem matar os Cavaleiros de Bronze, o Mu, ele usa os Cavaleiros ele engana os Cavaleiros de Prata, achando que eles tinham matado os Bronze, só que eles tinham matado os Cavaleiros Negros. Já no anime, eles foram No anime bem não fala isso. inúteis, assim. Foram capangas do Ikki. O único Cavaleiro Negro que valeu a pena assistir no anime foi o Dragão Negro, né? O Dragão Negro que também morreu, mas ele teve um momento sentimental com o Shiryu, de amizade, né?
E foi ele que trouxe o Shiryu de volta à vida, né? Um outro detalhe também, você falou aí da Batalha dos Cavaleiros Negros. No mangá, o Ikki, ele luta com o Shaka de Virgem, né? Ele é da Ilha da Morte. Eles lutam, só que aí o Shaka, ele apaga a memória do Ikki. Aí ele fala que quando eles se reencontrarem de novo, ele vai se lembrar desse duelo. E no anime não tem isso. Não. No anime ele luta contra os discípulos do Shaka, né? Antes de ir para as 12 casas. Isso, e esses discípulos não existem no mangá, pô. Não tem. Que eram os Cavaleiros de Prata. Um outro detalhe interessante também é que quando o Ikki vai enfrentar os Cavaleiros Negros para pegar quando ele mata o mestre dele, ele vai atrás da armadura de Fênix, ele luta com os Cavaleiros Negros e ele ganha todos, de um por um. E ele luta com o Django e ganha do Django. E no anime não tem muito isso, né? Não, no anime é depois que ele vai lutar contra o Django. Contra o Django. É que é mostrado ele lutando contra o Django, só que já foi um pouco mais diferente. Exatamente. Tem umas diferenças que nem no Yoga mesmo. Não tem o Cavaleiro de Cristal, né? No anime tem o Cavaleiro de Cristal. No mangá já é o Camus, né? Que é o mestre dele. É o mestre dele. Uma das coisas boas, né, que a Toei fez em relação à obra foram duas coisas. Uma foram os traços, né, do grande do Araki, né? Shingo Araki, que é um grande mestre, né, que trabalhou muito com o Kurumada, né, não só em CDZ, mas trabalhou com ele no Rig Nikakeiro, que foi o primeiro sucesso do Kurumada, e trabalhou com ele também numa outra obra, também, o Fuma no Kojiro, que é uma obra de ninja. Alguns episódios que foram feitos por ele, o traço é diferenciado, é melhor. Uhum. Então, isso daí foi bacana, que a Toei, ela realmente caprichou no traço, porque o traço do Kurumada, ele não é um traço bonito. Sim. Em relação à galera, a todos serem irmãos, no anime não é comentado isso, né? Que todos não, porque a Toei ela cortou isso, né? No mangá é mostrado, né, que todos os cavaleiros eram irmãos. Tem até uma piada aí que o pessoal fala que o Mitsumasa, ele gostou mais da mãe do Ikki e do Shun, né? Que ele foi lá e fez 2 vezes, né? Então, tipo, no anime... Mas assim, perdão, mas eu sei que o mangá, ele é a obra definitiva, mas nesse ponto, o anime, ele... Tudo bem, ele não seguiu o mangá, mas ele deu uma corrigida teoricamente, porque fica meio escroto, não fica? O cara ter feito mais de 100 filhos, mandou os filhos tudo para treinar, voltou 10, quer dizer, os outros 90 morreram? É por isso, né, que rola aquela teoria de que ele possa ser o Zeus, né? Porque isso é típico de um deus, de ir para a Terra, pegar geral, fazer filho e depois subir para o céu de novo, né? Isso. Então, por isso que rola essa teoria dele ser. Se isso for explicado em uma saga de Zeus futura, show de bola. Mas se não for, aí, no momento também, acho que foi um acerto da animação. Mas, em outro detalhe também que a Toei mandou bem foi na trilha sonora, né? Porque a CDZ tem uma das melhores trilhas sonoras dos animes, pô. Com certeza. A pessoa pode achar o anime datado, pode achar o anime ruim, mas a trilha sonora é uma das que é colocada como uma das melhores dos animes. Sim, com certeza. A pessoa pode não curtir a obra, mas ela curte a trilha sonora. Sim. E tem os toques, né? A música do Cosmo. Tem muitos toquezinhos incríveis. A trilha sonora é muito, muito boa mesmo. Outra diferença que você até comentou outro dia, a gente estava conversando, é o que? Sobre a armadura de Fênix, né? Que os Cavaleiros de Ouro deram sangue. Exatamente. Se não me engano, no anime, acho que foi o Shaka que deu o sangue, né, pro Ikki, se não estou enganado. No mangá, ele não recebe sangue porque o sangue, a armadura dele se regenera sozinho, né? No mangá, se eu não me engano, ele dá o sangue do Shaka vai pro Shun, né?
Vai pro Shun. É por E isso que pode rolar uma incoerência no Next Dimension, né? Porque no Next Dimension o Shaka, ele luta com o Shijima por causa que o sangue dele estava na armadura do Shun e ele o aparece Shun vai ser pro o Shun. novo, e o Shun é considerado o próximo Cavaleiro de Virgem, né? Isso. E o Shaka fala isso pro Shijima. Então, não sei como é que a TV vai fazer quando saiu a animação, como é que o Shaka vai aparecer pro Shun, porque no anime o Shaka ele não dá o sangue pro Shun. Isso, acho que é isso mesmo. Mais alguma diferença? São Pois é, então, várias, são tipo, muitas. Das principais. então é por isso, né, que eu acho que o mangá ele é muito melhor. Claro que o mangá tem seus furos, mas o anime ele tem muito mais furos que o mangá, né? Assim, o mangá ele é trabalhado pelo autor, ele é trabalhado direitinho para ter o mínimo de furo, para ter o máximo de coerência com o que o autor quer. Já o anime ele tem que exibir. Então, ele vai exibir, 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 e se o anime encontrar o mangá, dá um problema. Então, eles têm que enrolar. Aí vai colocar o filler, né, que a gente coloca. Exatamente. Cavaleiros tem uma saga filler que é a melhor para mim de todos os animes, que é Asgard, que quando a gente via quando era moleque, a gente nem sabia que era filler, né? Porque naquela época a gente não sabia o que era filler, Não semifiller, caiu a essas coisas. qualidade. Não caiu a qualidade. Eles acabaram de enfrentar os Cavaleiros de Ouro. Logo em seguida já botou lá Asgard, né? Que o deus é Odin. E botou os guerreiros deuses. Já foi colocado que os guerreiros deuses tinham o poder de um Cavaleiro de Ouro. E já de início botou o Shido de Mizar como se ele tivesse atacando e derrotou o Aldebaran de Touro. Depois a gente viu que não foi bem isso. Uhum. Que muita gente critica o Aldebaran. No fato, ele viu o golpe do Shido e ainda ia desviar. Só que aí veio o Bado de Algor por trás e traulitou o touro. Aí foi 2 contra 1. Exatamente. Aí foi na sacanagem. Mas foram desenvolvidos os personagens colocando como se fossem do nível de um Cavaleiro de Ouro. E é mesmo, eu não vejo o Siegfried perder fácil para ninguém, não. Talvez perder pro Saga, pro Shaka, pro Doku, mas tipo Porque ele assim, realmente ele é forte, pô. eu não vejo o Shido, o Siegfried, perdão. Siegfried, né? Que foi o último lá. O Siegfried perder Uhum. pro Miro. Eu não vejo. Um exemplo. Com o Miro, eu acho que ele. Se for o Miro assim, do clássico, eu acho No que. clássico. Eu acho que daria um empate, ou talvez o Siegfried ganharia no Não, sufoco. o Siegfried ganha. Agora, se for o Miro do o Show, aí eu já acho que já seria bem diferente, porque no CDZ Show, ele já tá bem apelão ali, o cara ali Não, mas aí tem que contar o troca clássico, ali porque pouco. aí a gente pode pegar sei lá, o Siegfried era, entre aspas, do clássico, né? Então tem que ser Uhum. eles contra eles. Eu digo assim, que o Miro eu coloco entre os 4 mais fracos. Então, eu acho que ele não. O Siegfried, ele deu um poder. O Mimi, por exemplo. O Mimi foi muito forte. Também. Teve uns guerreiros deuses bem fortes, teve uns bem fracos também. Uhum. Mas foi colocado com qualidade. Então, por isso que a gente gostou bastante. E depois a saga de Poseidon, né? Pra finalizar. E foi meio corrida, mas foi muito boa também. Mais alguma diferença que você identifica aí? É aquilo que eu falei, né? Eu acho que o anime, ele, como você falou, né? Tipo, o forte do anime é alavancar o mangá, né? A fazer as pessoas conhecerem. Então, tipo, por mais que o anime seja diferente, mas muita gente primeiro conheceu o anime e depois foi conhecer o mangá, né? Na grande maioria, pelo menos aqui no Ocidente, é isso mesmo. A galera que está iniciando, que está vendo, ela vai começar pelo anime, por uma animação legal. Tipo, eu mesmo, eu conheci o anime, aí eu fui ver, pô, vou ler o mangá, que eu curti pra caramba, e quando eu li o mangá, eu vi que teve muita diferença do mangá pro anime. Uma outra diferença, por exemplo, é que todos os Cavaleiros de Bronze, eles têm armadura V1, V2, V3 e a Divina, ponto. No mangá não, no mangá, por exemplo, você tem V1, V2, V3, V4, V5 e a Divina. O Shiryu tem a V1, V2, V3, V4
e a Divina. Aí o Shun, o Shun, o Yoga e o Ikki, que tem tipo V1, V2, V3 igual do anime. Então o Seiya e o Shiryu no mangá, eles foram os cavaleiros que tiveram mais evoluções de armaduras. Entendi. Até porque né, no mangá é mostrado, né, que elas têm vida própria, então esse deveria ser o certo, tipo, a cada vez que o Mu fosse, a cada restauração, ela teria que mudar o formato, pô. E no anime Sim, não teve isso, né, é, por exemplo, na luta contra o Shiryu, no anime, a armadura de Pegasus não mudou o formato, no mangá ela mudou. Então acho que esse seria o ideal. A cada restauração, uma mudança de formato. exatamente. Uma outra coisa boa. Se houvesse um remake, eles podiam frisar e fazer igual. Mas, Exatamente. Se tivesse um remake, poderiam não ser igual, porque a gente sabe que nenhuma adaptação de anime vai ser 100% fiel, né? Vai ser ali uns 75, 80, 90% fiel, né? Então, seria legal se tivesse um remake e a gente pudesse pegar isso e jogar na adaptação. exatamente. Mais alguma diferença? Tem muitas, mas das principais aí pra gente comentar? Essas das principais, acho que essas daí acho que pra mim são as melhores, né? É isso aí, galera. Até porque realmente tem muita diferença, é muita coisa, né, diferente, né, do... Ah, tem. Se fosse falar, deve ficar 2 horas aqui falando das diferenças, né? Dos Cavaleiros de Ouro, depois da saga de Poseidon. Ixi, tem um monte de Exato, olha, diferença. uma outra diferença aqui, o Saga, no mangá, ele que tira a sua própria vida, né? Ele tira a sua própria vida. E outro detalhe, que quando ele joga aquele escudo da Atena pro Saga, né, sai tipo um espírito maligno. E no anime não mostra isso, só que anos depois foi mostrado que esse espírito era um lemur, né? Que ele foi colocado pela deusa Ker, que é irmã do Hypnos e Thanatos. Isso foi mostrado no spin-off do Kurumada, Saint Seiya Origin, que é a origem, do porquê que o Saga ele ficou doido daquele jeito. Né? Viu só, galera? Até isso tem explicação. Cavaleiros do Zodíaco tem muita história, muitas coisas. Mas, Por exemplo no Poseidon, quando o Seiya que segura, ele fica na frente da Atena e leva o tridente do Poseidon no corpo. No mangá foi o Canon, né? Como se fosse sua redenção. sim, tem muita diferença pra gente falar aí. Então é isso. Por hoje ficamos por aqui. Tem mais alguma coisa para finalizar, Vandami? Espero que a galera possa curtir, né? Compartilhar. E quem não for inscrito, se inscreva no canal. É isso aí. Beleza, galera? Forte abraço, viu?